Nessa aula a gente vai discutir o que acontece com as potências de I, com as potências da unidade imaginária, e a gente vai perceber que elas formam um ciclo de repetição. Mas para falar disso, eu preciso recapitular com vocês as propriedades das potências de números reais, porque como já mencionamos em outras aulas, a gente está definindo operações em um novo conjunto, mas a gente quer definir isso em conformidade com as operações que a gente já realizava previamente. Então vamos lá relembrar as propriedades das potências rapidinho. Então, só recapitulando rapidamente aqui a definição de potência e algumas propriedades da potenciação, aqui nessa tela a gente está falando sobre potências de números reais, tá bom? E depois a gente vai pensar como é que isso vai funcionar para números complexos. Então a gente sabe que quando escreve a elevado a n, sendo n um número natural maior ou igual a 2, isso indica um produto de n fatores iguais a a. Tá? Então quando eu coloco 5 elevado ao cubo, é 5 vezes 5 vezes 5. Tá? E aí, definindo algumas potências especiais, a gente combinou que a elevado a 1 é sempre a gente combinou que a elevado a 0 é sempre 1, tá? Sendo o a diferente de 0, porque 0 elevado a 0 é uma indeterminação. Quando a gente tem um expoente negativo, a elevado a menos n, a gente inverte a base e troca o sinal do expoente, então a gente fica com 1 sobre a elevado a n. Quando a gente tem produto de potências da mesma base, a gente repete a base, soma os expoentes, então a elevado a m vezes a elevado a n, é a elevado a m mais n. Quando a gente tem divisão de potências da mesma base, a gente repete a base e subtrai os expoentes, então a elevado a m dividido por a elevado a n é a elevado a m menos n. Quando a gente tem potência de potência, a elevado a m, tudo isso elevado a n. Então a gente multiplica os expoentes, a gente fica com a elevado a m vezes n. Quando a gente tem uma potência de um produto, quando a gente tem o a vezes b, todo ele elevado a n. Então a gente tem a elevado a n vezes b elevado a n. Quando a gente tem uma potência de um quociente, então eu tenho a sobre b, tudo isso elevado a n. Isso vai ser a elevado a n dividido por b elevado a n. E aí, quando a gente tem uma potência cujo expoente é uma fração, isso corresponde a uma raiz, tá? A raiz enésima de a elevado a m é a mesma coisa que a elevado a m sobre n. Bom, estendendo essas ideias para os números complexos, qual vai ser a ideia? O que o símbolo 1 menos i ao quadrado quer dizer? Eu vou pegar o número complexo e vou multiplicar por ele mesmo duas vezes, uma multiplicação com dois fatores iguais a 1 menos i. Tá? Da mesma forma como é com os números reais. Né? Então, para fazer 1 menos i ao quadrado, eu vou fazer 1 menos i vezes 1 menos i e aplicar a propriedade distributiva lá. Né? Uma vez o 1, 1, uma vez o menos i vezes 1 dá menos i vezes menos i dá mais i ao quadrado, que a gente sabe que por definição dá menos 1. Tá? Então, após efetuar esses cálculos, o resultado é o menos 2i. Tá? Então, para fazer, por exemplo, menos 3i ao cubo, vou seguir a mesma ideia. São 3 fatores em uma multiplicação e esses fatores são iguais ao menos 3i. Eu vou fazer menos 3i vezes menos 3i vezes menos 3i. Então, para efetuar potências de números complexos, cujo expoente é um número natural, maior ou igual a 2, a ideia é você ter multiplicação envolvendo fatores iguais. E aí a multiplicação de complexos já foi discutida em aulas anteriores. Então isso vai dar menos 27 i ao cubo, e a gente precisa pensar o que vai resultar do i ao cubo. Porque, pensando nas propriedades das potências discutidas na tela anterior, eu posso pensar que o i ao cubo é o i ao quadrado vezes i. E no lugar do i ao quadrado, a gente sabe que pode colocar menos 1. Tá? Então, o i ao cubo vai ser igual a menos i. Tá? De modo que o resultado dessa operação aqui vai dar 27i. E aí, por fim, se eu quiser fazer 2 menos 3i elevado a menos 1. Bom, seguindo a ideia anterior, eu vou fazer 1 sobre esse complexo elevado a 1. Tá? Só que aí, aqui eu vou ter uma divisão entre números complexos. Eu tenho que fazer a divisão
1 sobre 2 menos 3i. Na aula anterior, a gente viu que para efetuar a divisão entre números complexos, eu multiplico em cima e embaixo pelo conjugado do de baixo. Ou seja, eu vou pegar o conjugado do 2 menos 3i, que é 2 mais 3i, e vou multiplicar em cima e embaixo. Tá? Vamos ver o que vai resultar disso. Bom, em cima está dando 2 mais 3i. Embaixo, se você efetuar a distributividade aqui, você vai ficar com 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3i é 6i, menos 3i vezes 2 vai dar menos 6i, menos 3i vezes 3i vai dar menos 9i ao quadrado, que no lugar do i ao quadrado a gente coloca menos 1, a gente vai ficar com 2 mais 3i sobre 4 mais 9, que é 13, então vai ficar com 2 mais 3i sobre 13. Se você der um denominador para cada um desses termos, você vai ficar com 2 sobre 13 mais 3 sobre 13i. Essa separação é para que fique claro aí qual é a parte real e qual é a parte imaginária do complexo que resulta dessa operação que a gente efetuou. Então vamos dar uma olhada no que acontece com as potências de i. Tá? O i elevado a zero, a gente vai definir que ele é 1, em conformidade com a potenciação de números reais. O i elevado a 1, i. O i ao quadrado a gente já tinha visto por definição que era o menos 1. O i ao cubo a gente já fez na tela anterior, eu posso imaginar que ele é i vezes i ao quadrado, que dá menos i. Vamos continuar aumentando o expoente. Pensando no i à quarta. Bom, o i à quarta eu posso pensar que é i ao quadrado vezes i ao quadrado. Você percebe que a todo momento eu estou usando as propriedades das potências que a gente definiu lá para os números reais e que estou trazendo aqui para os números complexos. Tá? Bom, no lugar do i ao quadrado dá menos 1, então menos 1 vezes menos 1 dá 1. I à quinta, eu posso pensar que é i vezes i à quarta. O i à quarta a gente acabou de ver que vale 1, então o i à quinta dá i. I à sexta, eu posso pensar que é i vezes i à quinta. O i à quinta a gente acabou de ver que é o i. Tá? Então o i vezes i dá menos 1. I ao quadrado, que é o menos 1. O i elevado à sétima é a mesma coisa que o i vezes o i elevado à sexta. O i elevado à sexta a gente acabou de fazer, resultado menos i. Então, se você perceber, os resultados foram os mesmos da primeira coluna, 1i, menos 1 e menos i. Se você prosseguir aumentando o expoente, colocando o expoente aí números inteiros, tá? Positivos, tá? Você vai ter justamente esse ciclo de repetição das potências de i. Os resultados são sempre 1i, menos 1 e menos i. Tá? E é da seguinte maneira, ó. Qual potência de i que dá como resultado 1? A potência de i cujo expoente é um múltiplo de 4. Está vendo ali, ó, o i elevado a 0 deu 1, o i elevado a 4 deu 1, o i elevado a 8 vai dar 1. Se você continuar aumentando aí os expoentes, você vai ver que o i elevado a 12, o i elevado a 16, o i elevado a 20, todos eles vão dar 1 como resultado. Tá? Quais são as potências de i que vão dar i como resultado? As potências cujo expoente deixa resto 1 na divisão por 4. Tá? Ou seja, quando o expoente é 1, 5, 9 e assim por diante. Quais são as potências de i que dão menos 1 como resultado? Aquelas cujo expoente deixa resto 2 na divisão por 4. 2, 6, 10 e assim por diante. E as potências de i que dão resultado menos i? Aquelas que têm resto 3 na divisão por 4. 3, 7, 11 e assim por diante. Então, o segredo para você saber qual é o resultado o que resulta de uma determinada potência de i, quando i é um número inteiro positivo, é só você pegar esse expoente e olhar para o resto da divisão dele por 4. Bom, vamos pegar alguns exemplos para essa ideia ficar bem clara para todos. Quanto é que vai dar i elevado a 27? Pego 27 e divide por 4. Tá? O quociente é 6 e o resto é 3. Então, isso quer dizer que o i elevado a 27 vai dar a mesma coisa que o i elevado a 3. Se você olhar na tela anterior, o i elevado a 3 é o menos i. Quanto é que vai dar o 2i elevado a 10? É o segundo exemplo. Bom, já vimos ali, ó, que como propriedade das potências, para fazer 2i elevado a 10, eu faço 2 elevado a 10 e faço i elevado a 10. 2 elevado a 10 é o 1024.
E o i elevado a 10? Você pega o 10, divide por 4 e olha para o resto dessa divisão. O resto dessa divisão é 2. Ou seja, o i elevado a 10 é a mesma coisa que o i elevado ao quadrado. O i elevado ao quadrado a gente viu na tela anterior que é menos 1. Tá? Então é por isso que o 2i elevado a 10 dá menos 1024. Tá? Incrementando aí um pouquinho o nosso exemplo, 1 menos i elevado a 32. Tá? Não seria razoável que a gente fizesse 1 menos i vezes 1 menos i vezes 1 menos i, repetir 32 fatores iguais a esse. Mas eu posso pensar na potência de potência. Eu posso pensar que é 1 menos i ao quadrado, tudo isso elevado a 16. Justamente porque ao multiplicar ali aqueles expoentes, retorna ao 32. 1 menos i ao quadrado é simples fazer. Eu posso pensar até num produto notável, né? No quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, sendo que o quadrado do segundo é o i ao quadrado, que a gente já viu que é menos 1. Então, entre colchetes, efetuando os cálculos, eu vou ficar com menos 2i, tudo isso elevado a 16. Então, agora, como é que eu elevo isso a 16? Eu pego menos 2 e elevo a 16, pego o i e elevo a 16. Eu fiz as contas aí para vocês. Ó. O menos 2 elevado a 16 dá 65.536. Bom, e o i elevado a 16? Como visto anteriormente, eu pego 16, divido por 4 e vejo o resto dessa divisão. Essa é uma divisão que deixa resto zero. 16 é múltiplo de 4. Então, isso significa que o i elevado a 16 ele é exatamente igual ao i elevado a zero. I elevado a zero a gente definiu na tela anterior que é 1. Tá? Então, resultado dessa potência aí vai ser o número real 65.536.